Oi, estamos aqui já preparados para falar sobre segurança do paciente no nosso Ibraenf. Seja bem-vindo, você que nos assiste aí nessa reprise. Hoje o nosso tema é muito importante. Nós vamos falar de comunicação dentro da equipe de enfermagem, mas comunicação estruturada, comunicação voltada para o cuidado, comunicação voltada para garantir qualidade e continuidade da assistência. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui falando com vocês dentro do Ibraenf de uma causa tão necessária, tão importante para a nossa enfermagem. Quem é que está aqui comigo? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oi, boa noite, gente. Por favor, me dê um retorno sobre o áudio, sobre a imagem, se está tudo bem para vocês, para a gente entrar aí no nosso assunto. Enfermeiro de UTI, né? A Maria Aparecida, enfermeira de UTI. A Bruna, Jéssica, Narcisa. Oi, Maria de João Pessoa, seja bem-vinda. Maria Aparecida, tudo ótimo, estão me ouvindo bem? Que bom. O nosso assunto hoje, né, dentro da temática da segurança do paciente, é um dos mais difíceis, um dos mais desafiadores, né? Sempre é desafiador falar de segurança do paciente, mas quando a gente fala de comunicação da equipe, nós sabemos que a nossa luta é bastante árdua aí. Boa noite, enfermeira de saúde mental. Deixa eu ver aqui quem é. A Gláucia. Muito bem. Centro cirúrgico. Vamos falar um pouquinho aí dessa comunicação, né? Sobre dentro da equipe. Para o áudio tá ótimo, né? Para Jueda, não sei se é esse o nome. Então vamos lá. Vamos começar, porque já tem aqui bastante gente aqui. E não poderíamos deixar de começar essa live pedindo para você, para convidar alguém que você conheça que pode se beneficiar dessas informações. Né? Quais os enfermeiros que nós conhecemos, né? Os estudantes aí de enfermagem que não podem, né, deixar, quais que podem deixar de fora uma temática importante como passagem de plantão, transferência de pacientes, né? Então é disso que a gente vai falar hoje, ok? A Daniele está dizendo que tem 5 anos de formada e ainda não teve a oportunidade de trabalhar. Como faço para me atualizar? Você já está fazendo. Uma das estratégias é se atualizar através do EAD, né, através da educação continuada, aproveitar as oportunidades, estudar, construir essa sua imagem de quem está buscando conhecimento, por exemplo, divulgando aí nas suas redes sociais, né, a participação aqui no nosso Ibraenf. Mas tem uma temática importante sobre carreira, acompanha aí com a gente, que tem muita coisa lá que você pode se beneficiar lá no site. E aqui hoje a gente vai então falar agora, vamos entrar no nosso assunto, né? Eu sou Kátia Dias, eu trabalho com a enfermagem desde 2004 e eu trabalho na área de neonatologia, terapia intensiva, mas a minha atuação principal, né, é dentro da gestão da qualidade e segurança do paciente. Então eu trabalho exclusivamente desde 2010, né, com essa temática, já auxiliei muitas equipes a implantarem estratégias, metodologias para garantir mais qualidade e segurança do paciente. E meu desafio aqui hoje é estar compartilhando com vocês experiências que possam beneficiar, né, o aprendizado, possam beneficiar a realidade de vocês. Tá? Tem uma perguntinha aqui, bacana, gente, por favor, vamos já trocando experiência ao longo da live, né, para tornar isso mais rico, mais gostoso mesmo. A Michele disse, existe uma sequência correta para os cuidados preconizados pela Anvisa? Não sei se eu entendi a pergunta, né? Existe uma sequência correta para registrar os cuidados, que é isso que a gente vai falar hoje, né? De comunicação, de registro. Existe uma sequência correta para o cuidado? A sequência correta é o planejamento da assistência de acordo às necessidades do paciente, privilegiando como prioridade aquilo que expõe os pacientes ao maior risco, né? Então, a sequência correta é nós identificarmos quais são os riscos que o paciente está exposto e estabelecer barreiras e estratégias que não deixem que esse risco aconteça. Então, é o risco de desestabilizar, é o risco de sofrer uma lesão, é o risco de queda, né? É o risco de instabilidade clínica. Não sei se foi isso que você me perguntou, mas se não foi isso, pode repetir aí, acrescentar a pergunta, que estamos aqui
para compartilhar e quem sabe alguém me ajuda aí a responder. Então vamos lá, gente, que o assunto aqui é longo, né? A gente tem assuntos importantes e complexos, são assuntos que exigem aí um tempinho, exigem dedicação para a gente pensar um pouco e melhorar a nossa realidade, ok? Então vamos lá. Se eu tiver alguma pergunta e saltar aí, por favor, podem falar, Kátia, lê minha pergunta, eu vou tentando aqui, ao mesmo tempo que eu falo e controlo aqui a programação, né, do conteúdo, eu vou interagindo com vocês, tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de comunicação dentro da equipe de enfermagem e como o título da live dizia, a gente vai falar de uma das estratégias, um dos métodos que pode estruturar a comunicação escrita e verbal dentro da equipe, que é o SBAR, né? O SBAR é uma metodologia, um modelo de pensamento que traz uma estrutura básica para a gente pensar em passagem de plantão, transferência de pacientes, que mais? Sobre registros diários, né? Então, antes da gente falar da ferramenta e antes de falarmos de estratégias, para melhorar a comunicação dentro da equipe de enfermagem, vamos falar um pouquinho dessa comunicação. Como é que é o cenário atual? Vocês têm problema hoje com passagem de plantão? Vocês conhecem alguma equipe que tem problema com passagem de plantão? Fala aí para mim, quais problemas que vocês veem, né? Como é que é o cenário hoje de registros do prontuário? Como é que é o cenário da passagem de plantão? O que a gente enfrenta aí no dia a dia, né? Para a gente ter noção que isso é uma realidade nos nossos serviços, a JCI, né, a George Commission, eles publicaram que, no estudo que eles fizeram de 1996 a 2005, a principal causa de eventos sentinelas que provocaram morte e dano permanente, ou seja, eventos graves, a causa principal aconteceu na falha da transição do cuidado, falha na comunicação da equipe. Quando a equipe, não só a equipe de enfermagem, né, mas a equipe multi, ela deixou de continuar o tratamento ou continuar a terapêutica por conta de uma falha, de uma interrupção na transição, que pode acontecer de uma unidade para outra, ou entre turnos, ou entre profissionais. Então, se a gente se basear nessa estatística, o principal fator hoje envolvido nos eventos graves está na comunicação da equipe, né? E como eu sempre repito aqui nesse nosso espaço, a equipe de enfermagem é a equipe mais numerosa, é a equipe que presta a maior parte dos cuidados no paciente, é a equipe que mais interage com o paciente e, portanto, tem muito mais possibilidade, né, de falhar e de acertar também, obviamente. Então, mas é a equipe que está mais exposta, mais vulnerável quando a gente está falando de segurança do paciente, não só pela frequência com que presta cuidado, mas porque é uma equipe que ainda não está tão bem preparada, tão bem formada para lidar com questões de segurança e nós enfermeiros, precisamos investir na formação dessas pessoas, né? Nós precisamos investir na formação da nossa equipe. Então, qual que é o cenário? O que, é que vocês veem hoje aí? Tem problema de passagem? Como é que é a passagem de plantão do serviço que vocês atuam, né? Que dificuldade vocês vivenciam? Né? Do que eu estou falando aqui? Que cenário é esse? Tem uma perguntinha aqui já, deixa eu ver se já está, né? Se a gente já pode. O 5C mudou? Eu não entendi. Se você não completou a pergunta, depois você pode, por favor, me ajudar aí a responder. Especifique melhor do que você está falando. É 5C do medicação, do que dos cuidados, tá? Estou fazendo meu TCC sobre esse tema, estou com muita dificuldade de procurar artigos, é difícil mesmo, né? Então a gente pode basear aí em bancos de dados específicos, existem plataformas específicas de segurança do paciente que têm publicado mais sobre esse assunto, né? Então a gente tem aí o IHI, HRQ, a gente tem a própria Anvisa, porque lá no Programa Nacional de Segurança do Paciente, uma das metas internacionais de segurança do paciente é melhorar a comunicação entre a equipe. Então, podemos pesquisar lá, tá? Quem disse aí que está fazendo TCC. Ok? Então, que cenário é esse, né? Qual que é o desafio que eu estou dizendo? Que grande desafio é esse? Então, nós temos hoje um grande desafio para tornar a comunicação da equipe de enfermagem segura, assertiva,
tanto escrita quanto verbal. A gente está falando de relatórios clínicos, né, de anotações no prontuário, estamos falando de transferência entre unidades, estamos falando aí de passagem de plantão, principalmente esses momentos. O cuidado tem sido cada dia mais complexo, gente. Então, cuidar de paciente cada dia tem sido mais complexo, porque aumentaram o número de medicações, o número de propedêutico, o número de procedimentos, o número de interfaces. Então, o paciente hoje ele é cuidado por 4, 5 especialidades, mais, né, a nossa equipe aí multiprofissional. Então, a gente precisa se comunicar cada vez mais e isso tem sido, tem aumentado numa velocidade que nós não estamos conseguindo aí acompanhar. E isso tem aguçado, tem aumentado os impactos, né? Então, qual que é o cenário atual? Os nossos registros clínicos, vamos falar de maneira generalizada, é lógico que tem instituições que já trabalham isso muito bem, que trabalham na segurança do paciente, né? E sabem que essa é uma estratégia, né? Melhorar a passagem de plantão e registro. Mas, de maneira geral, o que a gente vê no cenário são anotações de enfermagem voltadas para procedimentos. A gente não conta a história do paciente, a gente conta o que foi feito. É completamente diferente. Então, o que um registro clínico, um registro de enfermagem, né, precisa na escrita dos fatos ocorridos? Então, o que o registro precisa trazer? Ele precisa trazer informações clínicas, sinais, sintomas, avaliação do paciente, a história de como o paciente vivenciou aquela experiência. Então, eu estou falando de fazer a administração de medicamentos e registrar como o paciente aceitou, como o paciente reagiu, se ele teve alguma interação, se ele teve alguma reação, né, quais foram os sintomas que adviram daqueles procedimentos. Não só registrar, foi feita uma punção, mas que dificuldade, o que tem a rede venosa, né? O que eu observei do aspecto da pele, o que eu observei no vínculo ali, na interação com o paciente, tem algum contexto social que interessa, então a gente precisa contar a história do paciente, não é a história dos procedimentos somente. Então o que a gente vê hoje? A gente vê anotações de enfermagem feitas de maneira retrospectiva, por turno, né? Então é muito comum e perigoso que os profissionais registrem lá no finalzinho do plantão, eles vão registrar tudo aquilo que aconteceu e nem sempre eles têm, não. É um grande risco de esquecer o que aconteceu, por exemplo, sinais vitais, né? Se a gente averigua sinais vitais ao longo do plantão e só registra no final, a gente está impedindo que o restante da equipe utilize aquela informação. E a gente está correndo o risco também de esquecer, de registrar errado, de tomar decisões, né, baseadas ali no que o paciente tem apresentado. Então, a gente vê registros fragmentados, pautados em contar procedimentos e não a história do paciente, e contar uma história de maneira retrospectiva. E qual que é o objetivo do prontuário? Qual que é o objetivo da anotação, né, da nossa anotação de enfermagem? O objetivo é que nós tenhamos informações suficientes para entender a história do paciente, como ele está experimentando aquele tratamento, como tem sido as reações, como tem sido a aceitação, como tem sido, né, o resultado daquele tratamento que ele está sendo submetido. A gente precisa ter informações administrativas, sim, porque nós precisamos faturar, fechar faturamento. Nós temos que ter informações de quais os recursos nós utilizamos, quais os dispositivos, a quantidade, né, qual os recursos que foram consumidos para que a gente possibilite que a instituição receba, né, pelo que está sendo consumido, e precisamos ali ter informações que gerem tomada de decisão, tanto clínica quanto tomada de decisão em pesquisas, né, em avaliação de prontuário para analisar perfil e para analisar como os resultados das terapêuticas têm sido efetivas ou não. Então, o prontuário tem 3 objetivos específicos. Trazer informações clínicas, trazer informações de apoio administrativo e trazer informações para pesquisas clínicas, para pesquisa, né, e desenvolvimento científico. E é pensando nisso que a gente pode aí, pensar em estratégias melhores para estruturar, né, os registros de enfermagem. Outro aspecto importante é a nossa comunicação verbal. Como que acontece isso nos nossos serviços de saúde? Como é que é a passagem de plantão, né? Que método está sendo utilizado pela minha equipe? Cada um passa o paciente da maneira que
acha melhor, né? Assim, uma informação é padronizado, tem algum tipo de metodologia, tem algum tipo de treinamento, né? O que está acontecendo aí nos nossos serviços quando a gente fala de passagem de plantão? Então, esse é o desafio. O cenário hoje é que a gente tem uma passagem de plantão na maioria dos serviços, né? É uma passagem de plantão não padronizada, em que cada profissional decide o que vai passar de história para o outro continuar. Então, se ele lembra de intercorrência, ele fala, se ele não lembra, ele não fala. Nem sempre ele fala daquilo que está agendado. Então, não existe um padrão geral. Na maioria das instituições, acontece dessa maneira. Outro aspecto que a gente tem que considerar e que é um grande problema, né? A passagem de plantão, se ela não for cuidada, ela vai ser um momento de muito tumulto dentro da equipe. Então a gente tem um grande número assim, tem o dobro, né? Às vezes de número de pessoas ali no posto de enfermagem, tem o plantão que está saindo, o plantão que está chegando, mais o acompanhante que chega no posto, mais o setor de apoio e aquela confusão de pessoas ali, a gente tem que organizar um espaço específico para que menos interrupções, né? E que as pessoas tenham tranquilidade para entender o que aconteceu e também continuar aí os cuidados com esse paciente. Então o cenário é este, é um cenário em que a gente tem informações no prontuário, nem tão assertivas, retrospectiva, de maneira mecânica, baseada em procedimentos, fragmentadas, e a gente tem uma passagem de plantão normalmente sem padrão, sem método, né? E com grandes falhas aí, deixando a equipe vulnerável, né? A equipe não, deixando o paciente vulnerável a riscos, a erros, a falhas, a eventos sentinela. É tão comum, né? Quem nunca viveu, quem nunca passou por isso, é tão comum a gente às vezes perder um horário de agendamento de exame, falhar no preparo para exame, cancelar procedimento, tudo isso causado pela não passagem da informação. Então, uma equipe assume o paciente, não está ciente de preparo, não está ciente de exame, não está ciente de complicações que o paciente viveu durante as últimas 24, 48 horas, não está ciente de que o paciente está apresentando alguns sinais de piora clínica e quando a gente percebe o paciente rapidamente evoluiu lá para um quadro de intercorrência, um quadro séptico, e a nossa falha em comunicar e garantir que aquele paciente fosse assistido de maneira mais frequente, aconteceu lá na passagem de plantão. Né? Então, quem nunca viveu isso dentro da equipe de enfermagem, dentro aí dos nossos serviços de saúde? Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão falando que pode, né, contribuir aqui, né, com a nossa experiência. Deixa só um minutinho, tá, gente? Como passa plantão em bloco cirúrgico, a gente vai falar de passagem de plantão agora, da estrutura básica, né? A Maria está dizendo que na UTI onde ela trabalha, há passagem de plantão entre enfermeiros, leito por leito. Ok, é ótimo, é uma estratégia excelente. Passagem de plantão à beira-leito é uma das boas práticas. Agora, dá para fazer em todas as unidades? Não, não dá para fazer, é claro, né? O ideal nem sempre vai acontecer em todas as unidades, em todos os leitos. Então, a gente tem que procurar um método compatível com a necessidade daquela unidade e um método que atenda ao requisito mínimo de segurança, né? Então, em unidades de internação, por exemplo, de convênios em particular, em que todos os leitos, cada paciente é internado em um quarto, e dependendo do número de quartos que eu tenho, eu nem sempre vou conseguir, pela questão de tempo mesmo, fazer uma passagem de plantão à beira-leito, né? Nem sempre eu vou conseguir isso. Mas na terapia intensiva é excelente, é recomendável que a gente faça, sim, uma passagem de plantão à beira-leito, né? Mas a gente vai falar um tiquinho aí sobre isso, tudo bem? Então, deixa eu ver, como passa plantão em bloco cirúrgico ali, desculpa. Existe muitas falhas na escrita dos fatos ocorridos. Existe muita falha aí nos prontuários, né? Quando a gente lê prontuário, quem trabalha com leitura de prontuários, em auditoria clínica, né, em gestão de protocolos, se assusta muito. Então, se a gente para ler o prontuário, a gente precisa, inclusive, ter momentos dentro da rotina do enfermeiro que ele lê o que a equipe está escrevendo. É assim que ele vai entender qual que é a dificuldade de cada membro da equipe. É assim que ele vai entender o que treinar, como orientar, qual é o sentido que aquela pessoa, né, que aquele cuidador, que aquele técnico, aquele profissional de enfermagem, o que ele já entendeu sobre segurança, o que ele já entendeu sobre a dinâmica do processo de trabalho. Ler prontuário é fundamental, imprescindível para que eu conheça a minha equipe, né? Então, isso é muito importante, precisa fazer parte. Eu preciso criar esse espaço dentro da minha rotina de líder, né? Ler os registros da minha equipe.
Existem muitas falhas na escrita dos fatos ocorridos, sim. Como fazer um relatório completo de atendimento domiciliar. A gente vai falar da lógica do SBA aqui, que ela atende tanto a atenção domiciliar, é o modelo de pensamento, como hospitalar, né? Então, relatórios, anotações, registros, eles atendem uma lógica, uma estrutura básica, que é o que a gente vai colocar aqui, tá? Já vou entrar nesse assunto. Anotação no prontuário sempre falho, de difícil entendimento, a Ju e Duda, é isso? Você pode dizer um pouquinho mais para a gente aí o que é de difícil entendimento? É um assunto de difícil entendimento ou para a equipe é difícil o entendimento sobre passagem de plantão? O que você quis dizer aí para a gente? Tem horas que não dá tempo de detalhar isso na passagem de plantão. Muitos pacientes, com certeza. Por isso que tem que ter método, gente. Dependendo da quantidade de pacientes e também dependendo da característica, da habilidade de comunicação do técnico. Tem técnico de enfermagem, tem equipe, né, integrante da equipe, que é muito detalhista, né? A ponto dele inviabilizar a comunicação. Não só por tempo, mas porque o outro não consegue entender tantos detalhes ali, falando, né? Naquele setor cheio de gente. Então, a gente tem que padronizar métodos, roteiros, para que isso se torne de conhecimento comum, que haja um consenso coletivo do que deve ser falado e, inclusive, do que não precisa ser falado, né? A passagem de plantão é a passagem do bastão, continua o trabalho desse ponto que eu parei. Então, a pessoa precisa entender qual é a situação que ele está ali assumindo, né? Entender as prioridades daquela situação para que ele tome decisão rapidamente nos primeiros minutos de plantão sobre coisas graves ou se ele só vai planejar de acordo com a rotina como vai ser o turno dele ali. Então, esse é o objetivo principal aí da passagem de plantão. Os relatos ocorridos com os pacientes é feito na SAI e não no prontuário. É certo isso? SAI é a sistematização da assistência de enfermagem, né? Se eu quiser evidenciar a sistematização da assistência de enfermagem, evidenciar no prontuário, gente. Não existe, e a gente tem aí uma grande armadilha. Prontuário conta a história do paciente, como que o enfermeiro evolui, avalia o paciente, evolui, prescreve, e isso não compõe o prontuário, né? O prontuário é um instrumento legal, legítimo, para contar a história do paciente para todo mundo que está envolvido na equipe. Então, o registro do enfermeiro tem que estar no prontuário, precisa estar acessível para toda a equipe. Esse é o sentido de realizar um documento que formaliza, né, o processo de enfermagem ali, que formaliza as etapas, né, do processo de enfermagem, que é a avaliação de risco, definição de estratégias de cuidado e a definição ali de prescrição que vão colocar em prática essas estratégias. Não há sentido se a gente não tiver isso no prontuário, tá? Então, é cada vez mais necessário que a gente fale sobre isso. Quanto mais desmembrar o prontuário, maior o risco da comunicação falhar. Se eu deixar cada formulário do prontuário em uma parte com uma parte da equipe, eu estou inviabilizando que a equipe entenda a história do paciente. E isso não favorece o cuidado, não favorece a segurança. Não é uma boa prática a gente dividir, fragmentar prontuário em várias partes, porque eu estou inviabilizando a comunicação e a interação da equipe. A Thaís, acho que é isso, eu estou estudando conteúdo e já implantando aos poucos na unidade hospitalar que coordeno. Acho incrível o desenvolvimento de comunicação assertiva, de transferência de cuidados. É incrível, é poderoso, é necessário e é nossa responsabilidade. Somente o enfermeiro, somente o líder daquela equipe vai pactuar, combinar, acompanhar, treinar e garantir, né, que a informação sobre a transição do cuidado aconteça. O maior ponto de risco dentro do cuidado do paciente é na transição. É na transição de plantão, é na transição de um profissional para outro, é na transição de um profissional de uma categoria para outra, né? É na transição de pontos de atenção, ou seja, na alta, né? Quando o paciente sai da alta para atenção domiciliar ou para atendimento ambulatorial, este ponto é o ponto de maior risco dentro da segurança do paciente. É ali que muito se perde. É ali que aspectos fundamentais, quiçá o aspecto mais importante do tratamento do paciente, se perde. A gente precisa se responsabilizar por isso, se responsabilizar por criar métodos que sejam assertivos, né? Achei perfeito o SBA enquanto ferramenta
contudo ainda com dificuldade, pois envolve mudança de hábitos e cultura. Padronizar um método, né? Organizar, sistematizar um método para que a comunicação fique melhor, seja mais assertiva, é difícil. Existem barreiras, existem resistências que nós precisamos aí enfrentar. Mudar a cultura da equipe é uma das principais. Então, convencer as pessoas de que precisamos nos comunicar através de um método estruturado requer o investimento do enfermeiro. Ele vai precisar convencer, ele vai precisar mostrar a importância e precisa construir junto, né? Precisa construir com essa equipe essa metodologia. Então, a passagem de plantão precisa ser direta e objetiva, com certeza. Aqui no pronto-socorro de Itapeva, passamos o plantão da urgência, Itapeva é isso, né? Passamos o plantão da urgência no posto de enfermagem e na sala de observação, leito por leito, né? Quando a gente tem a oportunidade de fazer leito por leito, a beira-leito, é muito bacana, sim. Que bom que vocês têm esta oportunidade, né? Aplaudimos aí a equipe. Trabalho na UTI, a passagem de plantão é à beira-leito, olhamos curativos, acessos, infusões, prescrição, pois tem outra passagem de plantão com a equipe multidisciplinar. Em terapia intensiva é comum, né, gente? A gente vê isso, a passagem de plantão beira-leito, que bacana que a gente está fazendo. Passagem de plantão pode ser feita de técnico para técnico? Deve ser feita de técnico para técnico, né, gente? A passagem de plantão, aqui, de técnico para técnico, a Daniele está falando. Ou o enfermeiro precisa também estar presente, depende da condição que você tem. Muito provavelmente não será possível, né? Na maioria dos setores, na maioria dos serviços, muito provavelmente não vai ser possível que o enfermeiro passe plantão de todos os pacientes junto com todos os técnicos. A gente não tem tempo para isso. Quando a gente está falando de passar plantão durante 40, 50 minutos, você está gerando 40, 50 minutos de hora extra de todos os funcionários. A instituição não vai conseguir bancar isso, muito provavelmente. Então, a gente tem que otimizar, sim, o tempo. É completamente possível, né, que o técnico passe para o técnico num método estruturado, que o enfermeiro acompanhe, né, quando isso está na fase de treinamento, que o enfermeiro passe, né, por cada profissional, que ele acompanhe esse resultado. Tá? Então, a gente precisa entender que o enfermeiro, ele pode sim, mas não vai ser possível que ele passe plantão junto com todos os técnicos, todos os pacientes, e não tem nada de errado nisso, desde que a equipe saiba fazer isso com segurança, ok? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Os 5 certos da medicação, a gente já está falando, eu falei na última live, gente, sobre, a Daniele perguntou se os 5 certos mudaram. A gente está falando de 13 certos. Eu falei na última live, que inclusive nem deu tempo de falar tudo. Eu cheguei no finalzinho, né, e já estava lá na contagem regressiva, mas na última live a gente falou sobre isso. Hoje a gente está falando de 13 certos da medicação, ok? Não vai dar para a gente abordar isso aqui agora, né? Como abordar os erros de português na evolução com a minha equipe? É conversando, é mostrando, é pedindo para ele fazer a avaliação. Às vezes a gente percebe se o problema for muito crítico e as principais problemas se repetem, gente, a gente pode fazer oficinas de trabalho, pedir que eles leiam, que eles avaliem, vamos fazer evolução aí anônima, pegar evoluções anônimas, vamos pedir para a equipe fazer de maneira trocada, sem expor ninguém, obviamente, mas vamos usar dos nossos exemplos para formar a equipe, né? As pessoas, elas precisam saber das falhas que elas estão cometendo para que elas melhorem, não tem como a gente querer, né, que elas melhorem espontaneamente, porque é importante, porque isso não vai acontecer. Então, a gente precisa conversar, precisa treinar e com tranquilidade, com respeito, a gente vai ensinar. Quando há abertura, então você conquista essa abertura. Quando as pessoas percebem que a sua intenção ao corrigir falhas, erros grosseiros ali de português é ajudá-la, sem expor, né, com respeito à condição que ela tem, ao nível de conhecimento que ela tem, mas valorizando também, né, não vamos deixar nós vamos deixar isso claro, valorize o que a pessoa faz e a ajude, né, a ser melhor. Então, quando a gente treina, a gente mostra com respeito às pessoas, elas conseguem sim aderir aí a essas mudanças. Eu não sei por onde começar. Eu fiz mapeamento de risco dos setores, agora não sei por onde Valima, não sei se é o nome. Eu não sei por onde começar. Eu fiz mapeamento de risco dos setores e agora não sei para onde ir. Então, você está falando lá de gerenciamento de risco, a gente começa pelas prioridades, em método de mapeamento de risco, a gente normalmente classifica, né,
o potencial de dano e a frequência dos riscos. Então, você pode usar aí ferramentas como FEMEA, aí, método brasiliano, métodos de classificação de prevalência, né? E prevalência e impacto para poder te definir aí prioridades, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui que mais perguntas a gente tem. Boa noite. Na instituição que eu trabalho, não tenho núcleo de segurança do paciente, preciso desenvolver. Gostaria muito da sua ajuda. Vamos trocando figurinha aí no Ibraenf, também já fiz uma live aqui sobre isso, né? Sobre o núcleo de segurança do paciente. Vamos acompanhando e acompanhando o Ibraenf, a gente está sempre trocando informações, tá? Ok, gente? Então, vamos lá. Passagem de plantão com a equipe completa. Vamos ver o que aqui também, bastante pergunta hoje. Trabalho na UTI. A passagem de plantão é à beira-leito, olhamos curativo, já li, desculpa, estou repetindo. Os enfermeiros que trabalham na UTI são obrigados a sair do setor e acompanhar o paciente em uma transferência extra-hospitalar. É certo isso? É certo combinado, gente. É certo que o paciente precisa de um acompanhamento da equipe multiprofissional para fazer todo o seu cuidado, garantir segurança, né, durante uma transferência extra-hospitalar. Então, às vezes o paciente é transferido para fazer um exame, para fazer um procedimento e ele retorna à instituição. Então, o que é certo? É certo combinado. É certo que a instituição, ela precisa definir um suporte para a terapia intensiva enquanto o enfermeiro se ausenta. Então, o que não é certo? Deixar a equipe desamparada não é certo. Então, isso tem que ser conversado, isso tem que ser combinado aí com a equipe. Agora, é errado se alguém da minha instituição tem condições operacionais, se existe a condição de uma cobertura na terapia intensiva, né? Então, digamos que tem um enfermeiro de outra terapia intensiva ou um enfermeiro de uma unidade que vai ser remanejado para dar o suporte, para atender os pacientes do momento da minha ausência, é possível. Então, é errado o enfermeiro ir? Não. Não sei se é essa a sua pergunta. Talvez você esteja perguntando se é errado, né, deixar a minha equipe desassistida. Claro, aí eu estou expondo a risco. Mas, se eu tenho uma maneira, se a instituição está me dando um amparo, está me dando uma condição de que o que acontecer na terapia intensiva seja resolvido, às vezes eu trabalho na terapia intensiva, eu tenho mais experiência, eu sou mais capacitada para atender uma intercorrência naquele paciente, então eu tenho mais condição, talvez eu seja a melhor pessoa, né, para participar dessa transferência. Mas isso são arranjos institucionais. A instituição precisa se responsabilizar de ter uma cobertura dentro da terapia intensiva e uma cobertura durante o transporte extra-hospitalar. O que não pode é desvestir, né? Um santo aí, como diz a minha terra, para vestir outro. Aí a gente está falando de situação em que eu estou condicionando maior risco, tá? Tá ok? Passagem de plantão com a equipe completa. A gente trabalha isso na modalidade de discussão de caso. Então, a gente tem a equipe multiprofissional discutindo os casos do paciente. A gente está falando de uma passagem de plantão em terapia intensiva. Acontece, em algumas terapias intensivas, acontece isso. É operacional fazer isso de todos os pacientes todos os dias? Provavelmente não. Né? Então, o que a gente vê de boa prática? A passagem de plantão acontecer entre profissionais da mesma categoria e cria-se um momento de discussão de casos. Aí a gente vai discutir metaterapêutica, vai redefinir planos e projetos terapêuticos, vai redefinir, né, aquilo que está preconizado no atendimento do paciente. Normalmente é isso que a gente vê aí de boas práticas. Fazer transferência de paciente para outro hospital é função do enfermeiro que trabalha na UTI? Acho que foi a mesma pergunta, ok? Então vamos lá, gente. Agora eu vou voltar aqui para o assunto, senão o Instagram vai fazer igual na minha live passada, que abriu um cronômetro e eu fiquei assustadíssima que eu não tinha dado boa noite e não tinha dado ainda feita a despedida. Então a gente está falando que é um problema. Registros clínicos, passagem de plantão, transferência do paciente é um problema. O nosso foco aqui agora vai ser em como garantir estratégias para que a minha equipe de enfermagem tenha melhor registros clínicos e melhor passagem de plantão. Então vamos lá. O que é essa metodologia SBAR que a gente falou? A SBAR não é um formulário, ele é uma metodologia, é um método, é uma maneira, é um modelo de pensar as anotações de enfermagem, as transferências e a passagem de plantão. Então o que é o SBAR? O SBAR é uma sigla, né, de 4 palavras em inglês que significa, o S significa situação.
que é situação atual? Qual é o status atual? Qual é o problema atual? Qual é a situação atual que o paciente se encontra? O B, né, que significa histórico, não em inglês, eu estou falando a tradução, é o histórico, quais foram as condições, quais foram as situações, as circunstâncias que trouxeram o paciente até a situação atual. O A significa avaliação, né, é o parecer, é a conclusão, é o parecer mesmo do profissional sobre a situação atual do paciente. Ele está preocupado com o quê? Alertado com o quê? Ele está motivado a priorizar o quê? Né? Então, a gente está falando do parecer, da avaliação daquilo que é prioridade ali naquela situação atual. E o R é extremamente importante, que é o R de recomendação. É aquilo que eu recomendo, é aquilo que está programado, é aquilo que está combinado para ser continuado pela outra equipe, pelo outro turno, né? Pelo outro ponto de atenção. Então, o SBA é isso, situação, histórico, avaliação e recomendação. Como é que a gente faz isso? Então, a gente padroniza, né? Padroniza a passagem de plantão, as transferências e as anotações de enfermagem neste conteúdo. Então, as anotações de enfermagem, elas precisam ali, ou que seja aberta, ou que seja de maneira semi-estruturada, né? Então, assim, é bastante comum e é muito praticado e tem mais êxito, gente, instituições que trabalham com formulários de anotação de enfermagem semi-estruturados, né? O que é isso? São questões fechadas, ou seja, perguntas que não podem deixar de ser feitas, e também eu possibilito dentro das questões fechadas espaços para descrever as situações. Então, aquele formulário todo fechado, ele vai, às vezes, inviabilizar de eu contar a história do paciente. Se eu leio um formulário todo fechado, eu sei quais são as características do paciente, os procedimentos realizados, mas a gente deixa, às vezes, a história incompleta. Então, eu tenho que dar espaço para a equipe pensar sobre a situação e escrever situações que são importantes. Então, o que é? Aí vamos pensar. Um formulário, ou né, um formulário de anotação de enfermagem, minimamente ele precisa ter instruções para a equipe, perguntas, campos dentro do formulário que me digam qual a situação atual do paciente. O que é a situação atual? Qual é o quadro clínico atual? Quais são os sinais e sintomas que ele apresenta? Quais são os dispositivos, né? Caracterizar esses dispositivos, como é que está, se ele está tendo dificuldade, se o paciente está tendo dificuldade, se existe alguma situação especial no uso daquela sonda de gastrostomia, na sonda vesical de Demore, qual é o status, qual é a situação atual e se tem algum problema envolvido. Medicação contínua, se o paciente tem alergia, se o paciente está eleito ao protocolo, se o paciente tem riscos identificados, então é a situação atual. Na história prévia, eu vou contar no histórico, né, nas circunstâncias, eu falei o S, agora o B. O B, dentro do formulário, dentro da anotação de enfermagem, eu vou colocar perguntas que contem aquela história, as circunstâncias do dia. Eu posso, por exemplo, ali, colocar questões que contem a evolução dos procedimentos dentro daquele turno de trabalho, né? Então, ele vai contar a história que vai embasar aquela situação atual. Lembrando que a situação atual, ela tem que ser complementada durante todo o plantão, porque a situação atual é aquilo que eu entrego para o meu colega. Então, situação atual, para mim, que estou aqui no plantão diurno, vai ser lá, a situação atual tem que ser atual até o final do meu plantão. Então, à medida que acontecem, né, fatos, eu vou acrescentando aí nessa evolução que eu iniciei lá no comecinho do meu turno. Então, no B, eu vou colocar campos, né, partes do formulário, que permitam que o meu profissional conte a história. Então, foi realizado procedimento assim, o paciente teve essa resposta, né, foi difícil quando eu falo, fiz a punção, foi quantas tentativas, qual que é a minha observação da rede venosa, o paciente, qual que é a fragilidade, como é que foi esse procedimento, né, fez medicação se necessário, por quê, contar essa história, por que o paciente, o que ele estava sentindo, com a medicação, o que aconteceu, né? Quais foram as reações que aquele paciente apresentou após a medicação. Então, eu permito campos que conte o que foi realizado durante o plantão. Junto com o B, gente, eu vou colocando questões do A. O que é o A? É a avaliação. Então, eu tenho que ensinar a minha equipe a contar o fato,
que aconteceu, procedimentos e circunstâncias que aconteceram com o paciente, e também a avaliação dele. O que é a avaliação? Não é o que ele acha sobre isso. A avaliação é o que ele observou na experiência do paciente, né? Então, o que ele observou de reação, o que ele observou de dificuldade, o que ele observou que chamou a atenção dele na evolução do paciente, inclusive chamou a atenção como uma preocupação, né? Então, assim, tem paciente pós-operatório, o status atual dele eu coloquei os procedimentos realizados e alerta, assim, foi percebido uma alteração da informação do paciente sobre a dor abdominal. Então, ele está relatando que a dor abdominal dele mudou de aspecto, mudou de intensidade, mudou a localização. Então, são sinais de alerta para a gente pensar, peraí, por que esse paciente está apresentando dor abdominal? Então, são questões que permitam que o colaborador coloque alertas, preocupações, avaliações da situação, ok? E no R, o R é extremamente importante, gente. O R é um resumo, para tornar claro, evidente, destacado aquilo que está recomendado para que o paciente está recomendado na continuidade do atendimento daquele paciente. Então, é no R que eu vou colocar questões. Está agendado exame para tal horário, o preparo é este, já foi feito isto, já está requisitada a medicação, o antibiótico iniciado às 14 horas, o próximo horário é X. Então, são recomendações que vão fazer com que a minha equipe ela continue aquilo que está programado para o paciente. Então, é lá que eu escrevo que ele está aguardando o exame, aguardando uma especialidade vir avaliá-lo, é lá que ele está aguardando alguma terapêutica, é lá que eu digo para que a equipe se atente para horários específicos de coisas que foram iniciadas. Eu não vou repetir ali todo o esquema terapêutico medicamentoso dos pacientes, o horário disso, daquilo outro, não. Mas comecei uma medicação de urgência, né, e que vai ser continuada, então lá na recomendação eu posso orientar para o meu colaborador, né, que ele atente para que o próximo horário dessa medicação iniciada é tal. Então, são coisas, né, que a gente vai aí recomendar para a minha equipe que vai pegar o meu trabalho. Ok, gente? Então, é assim, é uma metodologia. Então, eu vou fazer um formulário. Precisa escrever o S, o B? Não, não precisa. Isso é a estratégia que está por trás, né, da estrutura que eu pensei aquele formulário junto com a equipe. Pensei junto com a equipe. É importantíssimo que essa construção seja conjunta. Eu preciso ouvir as dificuldades, eu preciso ouvir o entendimento que eles têm das situações para que eles registrem, para que eles tenham adesão. Quando eu falo de transferência entre unidades, é a mesma coisa. Eu preciso formalizar essa transferência. O que é formalizar? Eu preciso entregar junto com o meu paciente e com o prontuário um relatório que sintetize a história do paciente até então. Não é só a história prévia da doença. Ele precisa, a outra unidade que vai assumir aquele paciente, precisa ter conhecimento sobre a história do tratamento que esse paciente já teve até hoje. Então, eu preciso ali, na situação, colocar qual é a situação atual do paciente, sinais vitais, se o paciente apresenta alguma dificuldade, algum contexto social que seja de maior relevância, né, em relação a acompanhantes, se ele está sozinho, se existe, né, alguma estrutura, alguma situação especial que ele tenha no contexto social dele. Eu preciso colocar no formulário mesmo de transferência, a situação atual, sinais vitais, o quadro clínico, né, que eu estou transferindo aquele paciente, e aí eu vou colocar características mesmo do paciente. Quais os riscos classificados para aquele paciente, se ele está eleito a algum protocolo ou não, se aquele paciente está em algum procedimento de isolamento para prevenção de infecção, então se ele está em prevenção, em precaução de contato, né, então é uma coisa importantíssima para a gente já destacar na transferência. Eu vou destacar se o paciente, quais as medicação de uso contínuo, é importante a gente destacar a situação atual do paciente, o histórico, né, qual é a história de tratamento, os procedimentos que ele foi submetido, se ele teve alguma complicação até então, né, qual foi, resumidamente, a história de tratamento que ele teve lá na unidade que eu estou, né, que eu estou transferindo esse paciente, e a recomendação, a avaliação, que são os pontos de preocupação, alertar para isso, para aquilo outro, e o R de recomendação. Né? Então, o que a minha equipe, a outra equipe que vai assumir o paciente precisa saber, precisa estar alertado.
mesma coisa, sobre pendências de exames, avaliações, né? Sobre essas informações para continuar. Tá claro, gente? Então, tanto para formulário de anotação diária e para transferência, o método é o mesmo. Muda o formulário, obviamente, porque quando eu falo de transferência, eu tenho que colocar conteúdos resumidos de uma história longa. Então, para facilitar na hora de fazer um relatório de transferência, é importante a gente usar, se eu uso prontuários eletrônicos, né? Se eu uso prontuário eletrônico, é importante a gente colocar estruturas, metodologias, estratégias que o próprio sistema de informação faça resumos dessa história. Então, é possível, dentro do sistema de informação, a gente configurar lá junto com a TI relatórios que puxem automaticamente informações de outros campos, como das anotações diárias de enfermagem. Se eu não tenho esse privilégio, né, eu posso colocar ali, gente, dentro da própria anotação de enfermagem, alguns campos que já ficam destacados, que na hora que eu for fazer um relatório, eu já olho ele com mais alguns campos, né? Por exemplo, o que eu disse, semi-estruturados. Então, você já deixa perguntas propositais que vão facilitar na hora de fazer um relatório de alta, um relatório de transferência, ok? E outra estratégia, eu acho que agora das mais importantes, não sei se é mais importante, mas é tão importante quanto pensar no formulário, é pensar sobre a passagem de plantão. A passagem de plantão pode seguir aí a mesma estrutura do SBA. Deixa eu só ver aqui, alguém me perguntou. Existe modelos de formulário do SBA? O SBA, como eu disse, não é um formulário. Ele é uma metodologia para você pensar uma estrutura de formulário. Então, você pensa, que perguntas ou que questões eu preciso colocar que vão me falar da situação do paciente? Então, lá na anotação de enfermagem, eu vou lá, sinais e sintomas, horário, sinais e sintomas, né? A gente pode até orientá-los a fazer uma observação de sinais e sintomas por sistemas, né? Céfalo-caudal aí, como pedir para esse técnico fazer esse registro nessa sequência. Então, que perguntas eu posso colocar que vão me dizer do S? Estado geral do paciente, sinais e sintomas observados. A gente pode perguntar uso de dispositivos. Então, você vai estruturando o formulário nesta lógica de maneira que ele vai te dar, né, essa estrutura. Porque quando você vê o formulário, ele vai ficar assim: perguntas ou campos sobre situação atual, sobre o que aconteceu durante o plantão e sinais de alerta e de preocupação e recomendações. De maneira que essas recomendações elas fiquem bem destacadas, gente, porque isso vai facilitar muito para outra equipe que está assumindo o plantão dar continuidade. Deixa eu ver aqui que tem mais pergunta. Esse método, a Ana disse, mas esse método não substitui a passagem de plantão verbal? É um método, mas o formulário é feito por nós enfermeiros. Nesse método é isso mesmo, Ana. Ele é um método para o enfermeiro pensar o formulário, para não ficar pensar o formulário de maneira aleatória. Então, o formulário básico é uma estratégia, né? Não é obrigatório, é uma estratégia. Para a gente torná-lo bastante completo, assertivo, é pensar num formulário que me diga a situação atual do paciente, histórico desse paciente ao longo do turno, do plantão, das últimas horas, sinais de alertas e preocupação e recomendação. É assim, estruturar o prontuário, o formulário desta maneira. E não substitui, tá, gente, a passagem de plantão verbal. A passagem de plantão tem a intenção de que as pessoas elas se comuniquem e, naquele momento, elas digam para o outro, como eu disse, passe o bastão para o outro, né? Passe a responsabilidade para o outro e já alerte, o que eu vivi nas últimas horas foi isso, a experiência do paciente é essa, você precisa se preocupar com isso, né? Então, eu estou entregando ali as minhas preocupações e as minhas recomendações. Então, não substitui. Então, vamos falar um tiquinho aí, né, da passagem de plantão. Deixa eu dar uma olhadinha no relógio aqui, gente, porque eu, às vezes, perco o controle aqui do horário. Deixa eu ver. Tá quase. Então, vamos correr aqui na passagem de plantão que dá tempo ainda. Então, uma estratégia de passagem de plantão que precisa ser muitíssimo bem cuidada, né? A passagem de plantão é um momento de ouro e de grande risco, né, para o paciente. Então, a passagem de plantão precisa ser estruturada. A primeira coisa, quero melhorar a passagem de plantão do meu setor. Como é que a primeira coisa que eu tenho que fazer? Observar. Como é que ela acontece? Né? O que cada um fala? Eu percebo que tem uns colaboradores que eles sabem mais das coisas dos pacientes. Como é que é a passagem de plantão dele? Deixa eu ir lá observar.
observe, né? Como é que é o ambiente, como que é o método, como que cada um faz. A partir dessa observação, gente, convide um grupo, né? Pessoas da sua equipe que são engajadas, envolvidas, para construir isso com vocês. E vamos construir um método. Aí vamos buscar literatura de referência, buscar legislação, para a gente construir um método para passagem de plantão. E depois disso, treine a equipe, acompanhe a performance da equipe, né? Então, assim, a gente entrega o método e a gente está lá junto, apoiando nas dificuldades, tentando resolver as dificuldades com eles e garantindo que eles entendam verdadeiramente a intenção e como a metodologia precisa funcionar, tá? Então, é assim que a gente estrutura a passagem de plantão. Então, quais são os aspectos que a gente precisa estruturar, que a gente precisa pensar? Ah, tá, uma estratégia bacana que eu já vi em muitas instituições, né, não só para passagem de plantão, mas na passagem de plantão, é o guardião da passagem. Então, eu já vi, é uma experiência muito bacana, quando a gente cria esse grupo, né, para formar, para construir o método, a gente cria os guardiões. O que são esses guardiões? Porque o enfermeiro não vai estar lá em todas as passagens de plantão de 100% do tempo, gente. Não tem jeito, né? Não dá pra gente ficar. Nós não somos ali onipresentes, não tem jeito. Então, o que são os guardiões? São as pessoas que vão participar desse treinamento, são colaboradores, e que eles vão facilitar esse processo. Então, eles acreditam na causa, eles ajudam os colegas, eles contribuem nas dificuldades, eles ajudam as pessoas a aderirem, né? Então, ele é um apoio ali da liderança e ele é um canal de comunicação bem seguro para a liderança reconhecer as dificuldades que as pessoas estão tendo e refazer o método, é o guardião. Então, funciona bem, é bem bacana. Então, vamos agora estabelecer aqui, vou estruturar melhor a passagem de plantão. Então, tem alguns cuidados, né? Eu tenho que estruturar o antes, o durante e o após passagem de plantão. O que é estruturar o antes? Então, tem que definir, combinar com a equipe, treinar a equipe. A gente fecha, né? Vamos aqui, todo mundo fechar relatórios, combinado o horário até tal hora, para quê? Para que a gente organize a passagem de plantão. Né? Claro, gente, acontecem intercorrências, coisas que fogem do controle, acontecem, mas isso são exceções. Então, a gente vai organizar. X horário a gente vai fechar os relatórios, fazer uma revisão geral ali do prontuário e organizar os prontuários para passagem de plantão. Passagem de plantão precisa ser feita com prontuário. Né? A gente tem que passar prontuário. A gente precisa olhar a prescrição. Passagem de plantão feita só na cabeça, na lembrança, gente, é esse que é o risco. Aí que a gente falha. Então, passagem de plantão tem que ser com prontuário na mão. A gente tem que se organizar para isso. Precisa combinar com a equipe as regras, né? De qual é a partir de quantas pessoas que chegaram do outro turno eu já posso passar o plantão para sair. Se a gente não combina isso, quando a gente percebe todo mundo passou o plantão, né? As pessoas passaram o plantão e não chegou o número suficiente ainda. Então, a gente tem que combinar. Então, é aquela história de que chegou um do outro turno, 2, 3... querem, 2, 3 que estão no turno e vão embora, querem passar para a mesma pessoa que chegou. Então, a gente tem que combinar essas regras. Qual é o mínimo de pessoas que precisa chegar do outro turno para que a gente comece a passagem de plantão e se ausentar aí do turno, para que a gente não fique em situação crítica, né? Em situação que não pode acontecer. Então, eu preciso definir isso e definir uma meta de tempo. O que é que vai ser o tempo preconizado para passagem de plantão? Claro, vai acontecer alterações? Vão. Mas o que é a meta? O que é o preconizado? Então, você precisa discutir isso com a equipe e chegar num consenso. O que muitas instituições fazem? Fazem uma passagem de plantão de 20 minutos, de maneira que começa 10 minutos antes de terminar o turno e vai até 10 minutos depois do turno. Ou seja, quem está chegando chega 10 minutos mais cedo e quem está saindo sai 10 minutos mais cedo. Isso é uma regra? Não. É uma experiência de várias instituições, né? Então, pode ser testado. E aí a gente ainda tem que combinar isso aí com o RH. 10 minutos vai gerar hora extra, como é que a gente vai tratar isso, né? Como é que a gente conduz isso? É tolerável nas regras aí do seu trabalho? Então, é uma boa prática, mas tem que estabelecer uma meta aí de tempo, é bacana. Então, isso é o preparo de antes da passagem do plantão. Durante a passagem de plantão, o que é importante? Uma coisa muito bacana de fazer, identifique o setor, o posto. Então, uma plaquinha. Recomende que os seus colaboradores orientem os pacientes e os acompanhantes. Às 18h50, né, se a troca de turno é 19, né, que aqui na minha realidade é assim, então às 18h50 a gente começa a passagem de plantão.
Caso não tenha nada urgente, eu solicito que vocês aguardem até às 19h10, 19h15 para nos acionar, né? Claro que se for urgência, pode acionar. Esse combinado não sai caro. Os acompanhantes e os pacientes, eles, na medida que for possível, eles já vão entendendo e vai diminuindo mesmo, eles vão diminuindo as interrupções. Então, é identificar o posto de enfermagem, uma plaquinha simples, estamos em passagem de plantão, caso não seja urgente, peço aguardar alguns minutos. Então, isso, se a pessoa está indo lá, gente, pegar uma informação sobre um prontuário, o nome do médico, então ela já fala, não, peraí, espera um pouco. Elas vão esperar um pouco. Se elas não sabem disso, está vendo lá um tanto de gente conversando, né? O paciente, o acompanhante, eles não sabem da nossa rotina, eles não fazem parte, né, da rotina. Ele vai se sentindo direito de conversar também, de perguntar, de interromper. Então é bacana essa identificação, para a gente criar um ambiente mais propício. Outra sugestão bacana, durante a passagem de plantão, digamos que eu tenha lá 3 colaboradores que vão passar plantão. Eleja a cada plantão um protetor da passagem de plantão. O que é isso? É aquela pessoa que vai ficar de referência no posto. Caso haja alguma intercorrência ou alguma interrupção, esta pessoa é que vai atender. Os outros continuam passando o plantão. Se a gente não coloca esse protetor, tem 3 pessoas passando, aí um acompanhante vem, pede alguma coisa para um colaborador, o outro vira para o outro, aí interrompeu a passagem de plantão de todo mundo, né? Então já dificulta. Colocar um protetor, que é uma pessoa que fica de referência no posto, inclusive a passagem de plantão dessa pessoa, ela fica mais exposta, ela fica mais na frente ali. Se alguém vir interromper, vai falar primeiramente com ele, e isso eu estou guardando um espaço mais seguro para os outros continuarem. E aí a gente vai revezando, né? Todo plantão a gente reveza aí um colaborador protetor da passagem de plantão. Outra coisa que a gente precisa combinar com a equipe. Gente, às vezes está na passagem de plantão, as pessoas lembram de um assunto, começa a discutir o assunto, começa a discutir a escala, começa a discutir um monte de coisa. Então a gente tem que treinar a equipe. Passagem de plantão, foco no SBA, foco no paciente, né? Outros assuntos só serão discutidos depois da passagem de plantão, quando a gente finalizar. Então é muito comum essas interrupções e isso atrapalha, isso tira a atenção da equipe, tá? Então, eu já criei um ambiente mais seguro, com menos interrupções, é criar um roteiro mesmo, gente. Um roteiro, não precisa escrever, é um roteiro. Como é que é para passar o plantão, gente? Passar o plantão desta maneira. Qual que é a situação atual do paciente? Resumo do que eu coloquei lá na evolução. A situação é esta, o que ele tem de diferente é isto, né? O que trouxe esse diferente, essa alteração clínica, foi uma complicação da cirurgia, foi uma alteração de sinais vitais, o que a gente fez foi isto, estou preocupada com essa situação, eu percebi que ele tem uma reação diferente, a medicação para dor não surtiu efeito, a gente tem que se preocupar com isso, e as recomendações. É preciso continuar o preparo do exame, é preciso já fazer a busca da medicação, porque ele tem cirurgia, né? Tem um exame agendado para amanhã, ele está de jejum a partir de tal hora, então são as recomendações que precisam aí passar, né, para o outro colaborador. Então, quais são as metas para aquele paciente aquele dia? Então, o SBA ele serve como um roteiro mesmo de passagem de plantão. Então, eu falei do antes, do durante e o após. O que é o após o plantão? Eu preciso treinar a minha equipe que, finalizada a passagem de plantão, imediatamente, se não tiver acontecendo nenhuma intercorrência de intervenção imediata, né? Se imediatamente após a passagem de plantão, eu preciso revisar o prontuário. É a primeira coisa que eu faço. Gente, eu não passo plantão, vou tomar café. Né? Eu tenho que revisar o prontuário. Eu vou ler a prescrição, todas as prescrições, né? Vou revisar aquilo que foi passado, ver se eu tiver alguma dúvida, se tem algo diferente do que foi passado, para eu já ir atrás. Ele me falou que tinha um preparo, peraí, não estou vendo esse preparo prescrito, como é que eu vou conseguir essa medicação desse preparo? Então eu já faço uma revisão para planejar o meu dia, né? O técnico de enfermagem, o meu colaborador ali, ele precisa identificar as prioridades no primeiro momento do turno dele. Então ele já sabe que ele vai seguir o planejamento normal, rotineiro, ou ele já tem um problema ali para ser resolvido. Então, até finalizada a passagem de plantão, a gente já orienta a equipe a fazer a revisão geral do prontuário. Certo, gente? Ficou entendido? Deu para entender aí como o SBA pode favorecer o raciocínio na construção de metodologia, de formulário, de roteiro de passagem de plantão? Então, o conteúdo que eu queria resumir era esse, né? Falar como a comunicação é importante e perigosa,
dentro do processo de enfermagem, a comunicação entre a equipe, e ela precisa ser estruturada, ela precisa ter método, né? Então, método para escrever, método para fazer transferência para outra unidade e método para passagem verbal. Eu gosto sempre de lembrar que é uma coisa que às vezes a gente não se atenta, né? Que eu não vejo muitas pessoas discutindo. Existe a transição, gente, na passagem de plantão e existem as transições durante o plantão, né? Então, as pessoas elas têm... abrir o cronômetro, gente. As pessoas têm que almoçar, fazer lanche, então a gente também tem que preconizar métodos para como passar, né, para o outro paciente. Gente, meu tempo esgotou, então podem passar aí perguntas no direct, tem 2 perguntinhas aqui, eu vou dar uma olhada e respondo no direct. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado e que tenha contribuído alguma coisa aí na realidade de vocês.